Chovia fino no fim da tarde e as luzes frias do supermercado transformavam as poças em retângulos prateados. O som dos carrinhos misturava-se com os anúncios de oferta no alto-falante e, de vez em quando, uma criança apontava para prateleiras coloridas pedindo doces que não viriam. No caixa de número 8, a fila fazia uma curva em direção à padaria. Era quinta-feira, dia de movimento pesado, cheiro de pão quente e desinfetante recém-passado. Foi ali que Otávio Prado parou com uma cesta nos braços. O casaco escuro pingava, os cabelos estavam desalinhados e o olhar, apesar do cansaço, trazia uma atenção aguda a tudo. Ele presidia uma das empresas de pagamento mais comentadas do país, a Aurora, gigante que crescera prometendo uma vida sem fricção. Em vídeos, Otávio falava de tecnologia como quem descreve uma ponte. De um lado a exclusão, do outro a chance. A Aurora seria o concreto que uniria as margens. Na cesta, nada de extravagância. Um bolo de chocolate simples, 2 garrafas de suco, queijo, manteiga, um pacote de macarrão, molho de tomate. Otávio pensou na mãe, em casa, depois de uma bateria de exames. Era para ela o bolo, uma celebração pequena pela melhora que o médico finalmente ousara chamar de tendência. O motorista esperava no estacionamento. Ele preferiu entrar sozinho. Queria sentir o mundo de perto, longe das salas acarpetadas, onde o ar-condicionado sussurra e nenhum som é urgente. A funcionária do Caixa 8, Nayara, usava um coque apressado e brincos discretos em formato de gota. As mãos passavam os códigos com ritmo de música. No fim de cada compra, sorria com economia, mas o sorriso chegava nos olhos. Foi ela quem ergueu a cabeça quando o próximo cliente pousou a cesta sobre a esteira. "Boa tarde", disse. "Boa tarde", respondeu Otávio, devolvendo. O olhar, a esteira correu, os bips soaram, o total brilhou no visor. Ele abriu a carteira, retirou o cartão escuro com o logotipo discreto da própria empresa e aproximou. O mundo é feito de gestos que repetimos sem pensar. Às vezes, o mundo puxa o freio exatamente no gesto mais automático. A máquina emitiu um som agudo de recusa. Nayara inclinou o corpo, checou o visor e manteve a voz calma. Deu bloqueado por segurança. "Quer tentar de novo?" Otávio sentiu o estômago contrair, embora fosse apenas um inconveniente. Aproximou o cartão outra vez, de novo bloqueado. "Um senhor, 2 lugares atrás", resmungou que cartão é frescura. Uma mãe puxou o filho com cuidado para não derrubar 3 bandejas de ovos. Um rapaz ergueu o celular, curioso. "Podemos tentar outra função", sugeriu Nayara. Otávio assentiu e insistiu. Bloqueado, ele sacou o celular para abrir o aplicativo da Aurora. O login, que sempre se fazia com um toque, pediu autenticação adicional. O sinal caía. Nayara respirou, olhando a fila crescer. "Pode ser instabilidade. Do sistema, acontece quando chove e o movimento é grande. Se preferir, a gente deixa aqui e o senhor volta mais tarde." O senhor, dito sem ironia, bateu estranho. Otávio, que conhecia o sistema por dentro, sentiu a ironia de ouvir instabilidade no balcão. Pensou em mandar mensagem a um diretor, pedir liberação manual, dar nome, destravar engrenagens com um aceno invisível. Pensou e não fez. Aquilo não era para ser sobre ele. Fez menção de recolher as compras, abriu espaço para a pessoa seguinte quando uma voz pequena o interrompeu. "Moço, posso te emprestar?" A voz vinha de uma menina de uns 8 anos, pele cor de canela, cabelo em 2 trancinhas curtas. Nos dedos, um anel de plástico azul. Na mão, um porquinho de moedas transparente com tampinha vermelha. Lia ergueu o cofrinho como se fosse troféu. Os olhos, muito sérios para uma criança, estudavam o rosto dele, sem medo. Nayara largou o scanner por um segundo. "Lia, minha linda, o que você está aprontando?" "Não estou aprontando, estou ajudando", respondeu. "Minha mãe diz que a gente não deixa ninguém sem bolo, porque bolo é uma alegria redonda." Alguns riram, outros suspiraram. Um homem apressado olhou o relógio e bufou. Otávio sentiu a garganta arranhar. Em outro dia, alugaria aquela frase por meses, em campanhas sobre propósito. Ali, ela atravessou a casca do personagem público e encostou em algo sem nome.
Obrigado, disse baixo. Mas não precisa. Precisa sim, senão vai ser triste. E hoje não pode ser triste. Hoje é dia de bolo. A mãe da menina, Ruth, aproximou-se com uma sacola de arroz e outra de feijão, pedindo desculpas pela ousadia da filha. Não tem do que se desculpar, respondeu Otávio. Só que eu não tenho como aceitar. Lia fechou a equação. Não é dar, é emprestar. Depois o senhor devolve. Minha mãe tem chave que abre o porquinho, né, mãe? Vencida, Ruth assentiu. A fila, curiosamente, relaxou. Havia algo naquele pequeno teatro que desmontava o cinismo por um instante. Quanto tem aí? Perguntou Otávio, entrando no jogo. Não sei, mas dá para o bolo, porque eu guardei moedas por um tempo grande e minha mãe não deixou pegar para a bala. Uma senhora com um saco de pão no braço falou o que todos pensavam. Deixa essa menina salvar seu dia, homem. Depois você paga em dobro. Ele olhou o bolo, olhou Lia, olhou Nayara. Eu aceito um empréstimo de uma moeda, só uma, para eu não esquecer. Lia tirou a tampinha, despejou as moedas. Procurou como quem caça uma estrela. Achou uma moeda de R$1 muito limpa, dessas que parecem lavadas por mãos cuidadosas. Entregou. Essa é de sorte. Otávio a pegou com cuidado, como se segurasse um amuleto. Nayara passou o bolo separadamente. Ruth pagou os itens. Lia guardou o resto. Ele saiu com a caixa junto ao peito, como quem carrega um tipo de perdão. Atrás dele, a fila voltou a fluir, mas um murmúrio ficou no ar. Aquilo que às vezes chamamos esperança, por falta de palavra melhor. No estacionamento, o motorista abriu a porta. O celular vibrou. Mensagens do diretor de tecnologia. A atualização, lançada na madrugada para endurecer detecção de comportamento anômalo, havia bloqueado um volume incomum de cartões. Em bairros periféricos, as recusas triplicaram. Em teoria, boa notícia para o indicador de fraude. Na prática, filas com gente devolvendo manteiga, pão e frango. O time dizia que em poucas horas tudo normalizaria. Otávio digitou sem respirar. Mandou reverter de imediato. Ordenou que compras de itens essenciais, abaixo de um valor modesto, fossem automaticamente liberadas em caso de suspeita leve, com cobertura de risco pelo banco. Pediu que o cuidado se estendesse a farmácias e padarias. O diretor lembrou do conselho, do impacto financeiro. O custo maior é humilhar quem tem fome, respondeu. O assessor de imprensa ligou. O vídeo do cartão bloqueado do dono da empresa já circulava. A narrativa mais comum era a ironia. A sugestão padrão veio vestida de piada. Postar que até o chefão toma na máquina. Humaniza. Não, disse Otávio. Sem piada, sem autopiedade, sem usar a menina. Protejam as pessoas da exposição. O resto eu resolvo com quem escreve código e com quem ajusta a régua de risco. O motorista puxou a avenida, com o bolo no colo, ele tomou outra decisão automática. Pediu para voltar ao mercado e depois seguir o ônibus azul de Lia e Ruth. Queria ver para onde a cidade ia quando o sistema falhava. Lia e Ruth aguardavam sob a marquise. Nayara, no intervalo, sentou no degrau com uma marmita. O ônibus chegou como animal cansado. Subiram. Otávio entrou discretamente, capuz erguido, sentou 2 fileiras atrás. O ônibus cortou ruas de casario baixo, passou por campo de terra, córrego contido por blocos de concreto, lotérica, igrejas pequenas, açougue de fumaça doce. Desceu numa avenida e parou perto de um conjunto com paredes pedindo tinta. Ruth desceu, segurando Lia pela mão, passaram sob um arco que dizia o nome da comunidade. Subiram uma escada úmida. Otávio veio atrás, mantendo distância. No corredor estreito, portas com números escritos à mão. Havia um envelope grampeado no batente. Lia arrancou. Era um aviso de atraso. Tom duro, prazo curto. O carimbo dizia Hélios, fundo imobiliário, conhecido por comprar prédios, reformar e multiplicar aluguel. Otávio conhecia a Hélios. Os papéis compunham parte invejável da carteira de investimentos da Aurora. Eu vou resolver, disse Ruth para a filha, prometendo domar um temporal.
As duas entraram. Otávio, encostado à coluna, sentiu a ironia bater como granito. O cartão, bloqueado, era só a ponta. O que vinha por baixo tinha o peso das máquinas que movem cidades ao custo de moer gente. Ele escreveu ao jurídico pedindo a lista de prédios da Hélios com notificações de despejo e os critérios usados. Convocou o conselho para reunião extraordinária e, em vez de mandar flores, bateu à porta. Ruth abriu com cautela. O senhor de novo. Desculpa, sei que é invasivo. Eu só queria devolver isso, disse, pondo a moeda de sorte na mesa e perguntar se posso ouvir você. A desconfiança no rosto dela era justa. Lia fez a ponte. Ele é o moço do bolo. Ruth respirou e fez que sim com a cabeça. Otávio tirou o casaco para não pingar no chão. Sentou na cadeira de plástico. Ali, naquele quadrado de azulejos e coragem, ouviu a vida como ela é. Bicos de faxina, horas de ônibus, recusas invisíveis que não rendem vídeo, a nova exigência do aplicativo de entrega que às vezes ela usava e travou o repasse por um problema de verificação facial, a pressão do aluguel, a creche que fechou turmas, a conta de luz no limite, e Lia, que guardava moedas para um desenho de aniversário na escola, agora abrira o cofrinho por alguém que não conhecia. No meio da conversa, um detalhe fez o chão tremer. O próprio aplicativo da Aurora, por causa da atualização, havia bloqueado a conta de Ruth na véspera, quando ela estava na fila da farmácia para comprar antibiótico. A regra nova não reconhecera a alternância de horários e locais, interpretando como risco. Ela deixou o remédio no balcão, voltou no dia seguinte, quando o sistema voltou e conseguiu. Mas a febre de Lia na madrugada não esperou tabela. Precisei de 4 copos de água fria, ventilador ligado e contar até 100 com ela, disse Ruth, meio rindo, meio exausta. Passou. A gente aprende truques. A reunião do Conselho da Aurora começou tensa. Executivos alinhados, telas cheias de gráfico. Otávio abriu os números, mostrou as recusas acumuladas em compras de baixo valor, apresentou o protocolo que batizou de linha de respiro. Toda transação de itens essenciais, abaixo de uma quantia, definida em mercados, padarias e farmácias, seria aprovada com tolerância ampliada. Em caso de fraude comprovada, a Aurora cobriria o lojista. O algoritmo deixaria de tratar pobreza como suspeita por padrão. Auditoria externa com gente de fora. Caixas como Nayara e consumidores como Ruth. A diretora de risco atacou com argumentos sólidos, custos, precedentes, regulação. Um conselheiro socou de leve a mesa. Você quer construir um banco de exceções. Em escala, exceções nos matam. Em escala, cegar para vidas nos mata por dentro, respondeu Otávio. E cedo ou tarde, vira custo também. Boicote, processo, lei que vem de fora porque a gente não soube se regular por dentro. Trouxe equipe de dados com simulações e trouxe Nayara por chamada de vídeo. A diferença entre um cliente fiel e um ex-cliente odiando vocês são 2 bips, ela disse. E eu escuto bips o dia inteiro. A votação foi apertada. A linha de respiro passou com margem pequena e prazo de revisão. Otávio sabia que havia comprado briga. No mesmo dia, ele foi a Hélios. Outra guerra. Executivos lembraram que fundo não tem coração. Fundo tem estratégia, respondeu. E estratégia sem cidade é fogo de palha. Propôs pacto de permanência. Para prédios com famílias de baixa renda, reajustes previsíveis, melhoria mínima garantida, prioridade a adimplentes, fundo de amparo em caso de desemprego, mediação com defensoria para evitar despejos violentos. Quem paga? Ele ouviu. Eu pago parte. Disse que a Aurora toparia reduzir sua participação no retorno daquele braço, apresentando para as cotistas com honestidade. Você está disposto a perder dinheiro? Estou disposto a ganhar cidade. Na semana seguinte, a história virou por outra via. Não foi um post da Aurora, que ficou pequena de propósito, mas um vídeo feito por uma aluna da escola de Lia. Na filmagem, numa sala com parede descascada, Lia mostrava um desenho para o aniversário que se aproximava. Um bolo redondo com velas tortas e uma mesa comprida cheia de rostos. Ela explicava que guardava moedas para comprar um bolo simples e dividir com a turma. Contava que, um dia antes, emprestara uma moeda a um moço estranho no mercado, mas que estava tudo bem, porque a professora dissera que quando a gente divide, a festa cresce.
A professora completou que a turma decidira fazer vaquinha para repor o porquinho. A câmera tremia quando as crianças começaram a contar moedinhas sobre a mesa, uma por uma, rindo como se contassem estrelas. O vídeo correu a cidade. Não era sobre o dono da empresa com cartão bloqueado. Era sobre uma menina que, sem saber, reescrevera o roteiro do dia. A escola recebeu doações, mas também visitas. Gente que nunca pisou em pátio de escola pública levou livros. Ruth respirou um pouco. Nayara preferiu se manter longe de microfones. E Otávio percebeu o perigo da hora em que tudo vira marketing barato se a gente não vigia. Ele fez algo menor e, por isso, exato. Foi à escola sem equipe. Sentou num banco comprido, ouviu Lia repetir que bolo é uma alegria redonda. Disse que aprendera isso com ela. Entregou um envelope com o título Amiga da Aurora. Dentro, um passe para levar a equipe aonde Lia achasse que a empresa precisava ir para aprender. Eu posso levar vocês na feira, no posto de saúde e na casa. Da dona Jerusa, que tem problema na luz que todo mundo ignora? Pode. Vocês são minha régua de prioridade, respondeu, e não era figura de linguagem. As semanas seguintes foram campo de prova. A linha de respiro cortou pela metade as recusas em compras essenciais. Houve aumento tímido de fraude oportunista, longe do apocalipse previsto. A Aurora criou o atendimento de rua, um time com pé na calçada para explicar regras, abrir contas, resolver bloqueios que a máquina não entendia e devolver, em tempo humano, as respostas. Gente acostumada a ouvir voz de robô passou a escutar um sotaque. No prédio de Ruth, a assembleia virou pauta de jornal sério. A Hélios, pressionada e convencida por contas de longo prazo, anunciou o pacto. A prefeitura entrou com contrapartidas fiscais condicionadas à permanência. A defensoria criou uma linha de mediação. O primeiro concerto foi no telhado que gotejava. Em dias de chuva fina, o corredor deixou de ficar escorregadio. Otávio, mais habituado a plateias de executivos, foi ao mercado do bairro com Lia e a professora. Encontrou Dona Jerusa, que de fato tinha problema na luz. A conta triplicara por erro de leitura e a correção nunca chegava. Não era problema da Aurora, mas era problema da cidade. Ele marcou reunião com a companhia de energia, levou dados, levou gente, levou barulho. Resolveu-se. O sorriso desdentado de Dona Jerusa, que jamais seria usado em campanha, virou sua lembrança favorita do mês. E isso, por incrível que pareça, mexeu mais com sua régua de decisão do que qualquer prêmio de inovação. No fim de uma tarde, de volta ao supermercado onde tudo começara, Otávio entrou na fila do caixa 8 com carrinho modesto. Nayara ergueu a mão num cumprimento discreto. Ele encostou o cartão e o bip veio claro, acompanhado de luz verde. Não havia plateia, não havia gravação. Havia o som cotidiano de uma máquina que, enfim, fazia o que devia sem esmagar ninguém no processo. Sabe que eu descobri uma coisa, disse Nayara, embalando as compras. Bolo é mesmo uma alegria redonda. A Lia me entregou um pedaço no sábado e eu juro que senti um negócio na garganta, não por causa do açúcar, por causa da volta que a vida deu. Eu também senti, respondeu ele, com um riso que escapou sem pedir licença. A Aurora divulgou, sem fanfarra, um relatório com as mudanças. A palavra graça não apareceu, mas estava no espírito das medidas. O documento incluía erros, acertos e ajustes, compromissos com prazos, metas de atendimento humano e um indicador novo, que muitos estranharam: taxa de não humilhação em pontos críticos. Medir isso parecia absurdo até alguém ler nas entrelinhas que se você não mede, você disfarça. O conselho torceu o nariz no começo. Depois entendeu que medir é primeiro passo para não mentir para si mesmo. A escola de Lia ganhou um laboratório com poucos computadores, mas foi a biblioteca improvisada na sala da coordenação que virou o coração do lugar. No aniversário, Lia soprou velas tortas, distribuiu pedaços, guardou algumas moedas de volta no porquinho. Ruth respirou sem romantizar. Ainda faltava muito, ainda haveria meses de aperto, sistemas subindo e caindo, ônibus cheios, filas no
posto, mas a sensação de estar dentro do mapa, mesmo que à margem, já mudava tudo. Numa manhã de segunda, Otávio colou na parede de vidro do escritório um papel dobrado, o desenho de Lia, a mesa comprida e a alegria redonda. Ao lado, prendeu com ímã a moeda que ela emprestara. Não como amuleto, mas como lembrete de que a transação mais valiosa que já fez custou quase nada em dinheiro e tudo em rearranjo de prioridades. Quando a tentação de transformar gente em métrica voltava, ele olhava o desenho e repetia, em silêncio, a frase que aprendeu no corredor gelado do mercado: o custo maior é humilhar quem tem fome. Na última vez em que se encontraram por acaso, na porta do prédio onde chove menos dentro de casa, Lia levantou o porquinho e anunciou, séria, que agora havia moedas para 2 bolos e um pouco para coxinhas. Otávio riu, Ruth riu, vizinhos riram. Ele prometeu que pagaria o empréstimo com juros bons, aqueles que não esmagam, e que continuaria passando a ponte para aprender. E enquanto a cidade seguia ruidosa, apressada e desigual, naquela dobra de rua havia um barulho novo, miúdo, mas persistente. O som de coisas que dão certo, no volume de uma conversa, no gesto de uma criança, na regra que se dobra para caber um humano inteiro.